Olá, sejam bem-vindos a mais um tutorial de vídeo da nossa planilha de fretes fracionados e dessa vez vamos falar um pouquinho a respeito do funcionamento da tabela de frete, tá bom? Então você vai clicar nesse menu e vai ser direcionado à transportadora 1. Vocês vão perceber que nós vamos ter aqui 8 transportadoras, tá vendo aqui, ó? São 8 abas, tá certo? Lembrando aqui, como nós fizemos o cadastro aqui das 8, se eu fiz o cadastro das 8, então, na tabela de frete, vai entrar aqui as 8 transportadoras, tudo bem? Então, nós vamos ensinar como trabalhar com a transportadora 1 e os princípios e fundamentos aqui mostrados servirão da mesma forma para as outras transportadoras, tá certo? A primeira coisa que você vai fazer, você vai identificar as origens, né, de onde estarão partindo os fretes, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui alguns documentos reais de transportadoras para vocês terem uma noção do que nós estamos falando. Você que é transportador, você vai entender, tá bom? Então, vocês estão vendo aqui que nós temos aqui o destino, tá bom? Isso aqui é uma tabela real de frete de uma transportadora. Aqui nós temos aqui a faixa de piso, tá bom? Que eles colocam aqui. E os valores dos fretes piso, tá bom? Que eles já definiram para cada faixa de piso. Nós vamos ter aqui o ad valorem, né? Nós temos aqui o excedente, se ultrapassar de 50 quilos, enfim. Deixa eu mostrar aqui um outro documento, para vocês verem. Aqui também é outro documento, ó. Isso aqui é a política da transportadora, né? Já de uma outra transportadora. Vocês estão vendo aqui que tem aqui as faixas de piso, tá vendo aqui? As faixas de piso, as origens, os destinos e os valores dos fretes pisos, tá certo? Então, é exatamente em cima disso aqui que nós vamos trabalhar agora na planilha, porque cada transportadora vai ter a sua política, vai ter a sua configuração, o seu jeito de trabalhar, tudo bem? Então, vamos voltar aqui para a nossa planilha. Vocês vão perceber que no menu dela, vai ter essa primeira coluna, que é a origem. O que significa o seguinte: para cada transportadora, você pode direcionar partindo até de 5 cidades diferentes, tá bom? Que serão denominadas de origem. Então, irão partir de até 5 cidades, tá certo? Essa aqui é a origem 1. A origem 1, por exemplo, está Timbó. Timbó tem como destino São Paulo, Campinas e por aí vai, tá certo? Então, o que acontece? Vocês vão ver que se eu colocar aqui na origem 2, vou clicar aqui, vocês vão ver que ele já partiu para uma outra tabela, ou seja, já está partindo agora de São José, tá certo? Então, ele parte de São José, então, destino Rio de Janeiro, Osasco e por aí vai. Origem 3, a mesma coisa, tá certo? Aqui não está preenchido, mas o que nós vamos ensinar para vocês aqui segue o mesmo princípio. Vamos voltar para aqui, para a origem 1. Sempre que você quiser colocar uma origem diferente, você vai cadastrar os nomes das cidades aqui. Por exemplo, origem 3 não tem nenhuma cidade. Então, se eu quiser que aqui parta, sei lá, vamos colocar São Paulo. Coloquei São Paulo. O que acontece? São Paulo faz parte da terceira origem. Então, eu venho aqui na origem 3 e ele já aparece automaticamente. Isso significa que nesse campo eu não vou mexer, apenas na primeira origem. Está vendo aqui? Então, eu mexo em todos eles aqui e vai aparecer automaticamente nas outras. Está vendo aqui? Muito bem. Isso é um ponto importante. Sempre que você quiser definir de onde está partindo, você vai usar essa primeira tabela. Está partindo de um outro local. Então, você vai partir agora para a origem 2. Tá certo? Cada transportadora, ela comporta até 5 origens, como vocês estão vendo aqui, ó. Ou seja, 5 cidades que estarão partindo. Para cada origem, para cada lugar que está partindo, você pode selecionar até 100 destinos. Então, vou colocar aqui para vocês verem.
até 100 destinos até chegar na outra origem. Tá ok? Então você pode determinar aqui até 100 cidades. Ao todo, gente, multiplique 100, são 500 cidades de destino que cada transportadora ela comporta. O que significa que se eu tenho 8 transportadoras, então são 5 vezes 8, 40, ou seja, 4.000 destinos. Então, a planilha por completo, ela pode, você pode trabalhar com até 4.000 destinos, tá ok? Então, feito isso, vamos para o próximo passo. Quando você coloca de onde está partindo e para onde vai, o próximo passo agora é você determinar o valor do frete piso para cada faixa de peso que você vai trabalhar. Por exemplo, aqui em nossa planilha, nós estamos utilizando de 0 a 10 quilos. Aqui, ó, de 11 a 20 quilos. Vocês estão vendo que para cada faixa de peso tem um valor correspondente? Então, esses valores aqui, vocês podem mudar também se vocês quiserem. Ah, eu não trabalho de 0 a 10 quilos, trabalho de 0 a 20 quilos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 20. Eu chego aqui e coloco o próximo, de 21 a 40. E por aí vai. Tá vendo? Então, essa parte aqui, ela é bastante flexível para você trabalhar da maneira como você quiser, tá bom? Então, é só você jogar aqui os valores dos fretes, piso, que você já deve ter esses valores definidos, tá bom? Para poder lançar aqui. Se você não tem esses valores definidos, então você vai precisar adquirir conosco a planilha de formação de frete peso, que vai lhe indicar como formar esses valores aqui. Tudo bem? Vamos partir para cá. Vocês vão ver que ele vai chegar aqui até o final, 100 quilos, tá bom? Quando eu determino que o último peso é 100, significa que nessa coluna aqui, ó, que eu tenho, é a coluna excedente, ou seja, o que excede a esse valor que eu coloquei. Então, se eu coloquei 100, então essa coluna excedente tem que partir de 101 em diante. Tá ok? O que é esse valor excedente? Significa que todo valor, né, todo peso for maior do que 100 quilos, então ele vai ter um índice aqui de frete peso diferente daqui. Tá bom? Ele vai ter um índice que o cálculo será feito por esse índice aqui. Tá bom? Digamos que eu terminasse aqui nas minhas configurações com 400 quilos. Então, essa coluna teria que ser obrigatoriamente 401 em diante. Tá ok? Teria que ser assim. Mas, no nosso exemplo, vou deixar 100 e vou deixar aqui 101. Tudo bem? Ok. Essas próximas informações aqui, essas próximas colunas, se referem ao frete valor e as taxas. O que significa? Se meu frete valor, você ainda tem essa flexibilidade, se você quiser, for menor ou até 100 quilos, como eu determinei, então eu vou usar esse índice de frete valor. Se for maior do que isso aqui, se referindo a essa coluna, então eu vou usar esse frete valor. A mesma coisa são as taxas. Então, se por acaso eu quiser um valor de taxa menor do que esse valor aqui, ó, ou até esse valor, vou usar X. Se eu quiser maior do que isso aqui ou igual a esse, então eu vou usar nessa coluna. Tá certo? Então você tem aí a flexibilização de você trabalhar com o frete valor e com as taxas da maneira como você quiser, tá bom? É só você colocar os índices. Feito essa parte, você preenchendo isso aqui, ó, quando você termina, você vai ver que isso aqui tudo vai estar preenchido. Quando você terminar de preencher essa parte aqui, tá bom? E você tiver uma outra cidade de onde está partindo, então você vai usar a origem 2, tá vendo aqui? E você vai fazer as mesmas coisas que nós ensinamos na origem 1, tá bom? Serão os mesmos princípios. Vou partir aqui de novo para 1. Lembrando, cada transportadora você tem até 5 origens ou 5 cidades de onde você está partindo, tá bom? Então, feitas essas configurações, você pode usar o mesmo princípio para as outras transportadoras aqui, ó. Tá vendo?
Pode usar os mesmos princípios, é a mesma coisa, o mesmo ensinamento. Você vai preencher de acordo com a sua necessidade. Esse nome aqui, ele já vai aparecer automático, tá bom? Quando você vai aqui no cadastro e coloca o nome da transportadora, ele já aparece aqui automaticamente, tudo bem? Gente, isso aqui é a parte importantíssima para o cálculo do frete, que nós vamos assistir no próximo vídeo, tá bom? Então, preencham direitinho essa parte. Caso tenham dúvidas de como preencher, volte e assista o vídeo de novo, tá certo? Para vocês aprenderem a maneira correta de se lançar na planilha. Tudo bem? Até a próxima, pessoal.